Já estamos de volta com o nosso Bom Astral. Hoje estamos em rádio, né? Para você que está no litoral, depois nos diga se está gostando do programa. Te convido a me seguir no Instagram, inclusive, @EduScarfon. Aí você me manda inbox para falar o que você quer ver aqui no Bom Astral, que é a sua revista holística, hein? Então nos diga, você que está vendo também pelo canal 32 da Sky, hoje também estamos pela Sky, né? E também em rede, em São Paulo, Campinas, né? E continuem com a gente, tá? Vocês são muito importantes aqui para a nossa audiência. Esse programa é feito com todo carinho e amor para você. Gente, momento agora de astrologia no programa. Cláudia Bocchilli, astróloga, está comigo e ela vai explicar para a gente o que significa essa temporada que vai começar de Júpiter no signo de Câncer. Bom dia, Cláudia. Tudo bem? Como você tá? Tudo ótimo. Então tá bom. Agora, eu tô vendo aqui que eu tô todo natureba, tomando aqui, né, minha aguinha, e você tomando refrigerante hoje? Que coisa diferente. Nunca te vi tomando refrigerante aqui no programa. Mas na verdade eu tenho que aproveitar. Por quê? Eu tenho que aproveitar para tomar refrigerante agora, porque a partir do dia 10 de junho, o Júpiter vai entrar na minha área de saúde. Na sua casa 6? Isso, na minha casa 6. Ou seja, se ele vai entrar na área de saúde, combina eu ficar tomando refrigerante ou é melhor eu ir para academia, eu saber os horários, sempre dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário e ter uma rotina saudável? Sem sombra de dúvida. Então eu tenho que aproveitar agora para fazer tudo errado. Olha, você está parecendo aquele pessoal que fala, eu vou começar na dieta segunda-feira. Só segunda, até lá, né? Vou comer coisas gostosas, gordurosas, né? Tanto é que da outra vez que o Júpiter passou, e eu vou explicar direito isso, olha esse daqui. É uma medalha da São Silvestre? É a medalha da São Silvestre Corrida Internacional. São Silvestre 2013. 2013. Legal, ó. Bonita, gente. Top. Legal. É sua? Isso. Você corria? Eu corria. E agora tá tomando refrigerante? Porque o Júpiter, ele tava bom para correr naquela época, tava bom para me cuidar, tava bom para fazer esportes. E aí eu fiz a São Silvestre, era uma necessidade da minha alma, uma vontade muito grande que eu tinha desde os 17 anos, que eu só fui realizar aos 34. Então, metade da vida que eu tinha para poder realizar. Olha aí, essa foto. Aqui na Paulista. Essa perto da Gazeta foi ali, né? Foi do portal, na hora que eu estava chegando, assim, a grande emoção que foi aquele momento. Só que, assim, eu digo que a São Silvestre, ela não foi a corrida que foi um grande momento para mim. Foi a preparação. O entendimento do que eu tinha que fazer, do preço que eu ia pagar. Eu tinha um trabalho, e às vezes eu ia no trabalho no dia seguinte, e saía mancando. Eu chegava mancando. Pessoal, por que você está mancando? Porque ontem eu corri 10 quilômetros. Então, às vezes, sempre tinha algumas dores, assim. E eu estava pagando o preço de fazer aquilo que eu queria muito. E eu comecei a fazer isso porque eu estava num aspecto de fazer esportes, curtir nesse sentido, e depois num aspecto de cuidar da alimentação, cuidar da saúde. E é claro que quando a gente está fazendo um esporte, você não vai sair do esporte e vai enfiar o pé na jaca. Geralmente você tem um equilíbrio, você vai pensar 2 vezes antes de pegar aquela 1 hora que você estava na esteira e gastar em 15 minutos aí comendo uma coisa que não presta, bebendo uma coisa que não presta. Então agora eu vou entrar novamente nesse momento, vou passar as dicas para todo mundo também de qual momento que você está entrando, para que todo mundo possa aproveitar essas oportunidades de Júpiter na vida. Coisa boa. Então, gente, vamos entender aqui o que o Júpiter em Câncer vai trazer para todos nós, né? E quais são as dicas aí para você poder aproveitar o período. Quando que começa mesmo? O Júpiter, ele vai começar no dia 10 de junho de 2025 e ele vai até dia 29 de junho, ou seja, dia de
Como é que é o santo do dia 29? Não sei, não entendo muito de santo. São Pedro. São Pedro? É, dia de São Pedro de 2026. Ou seja, vai ser um mês e um pouquinho. Tá. Do dia 10 até o outro ano de 2026, até dia 29 de junho, dia de São Pedro. Ou seja, em 2013, o período foi do dia 25/6 de 2013 até 16/7 de 2014. Então, você sempre vê que é um mês, é um ano e mais um pouquinho, né? Alguns dias, tal. Enfim, então, o que você fez naquela época, de meados de 2013 até meados de 2014, que foi bom, que teve um crescimento? Para mim, foi cuidar do meu corpo, fazer corrida, fazer musculação e ter uma rotina para poder suportar essa meta que eu tinha. E o que você pode fazer neste ano, agora a partir do dia 10 de junho, que vai ser benéfico para você? Aí vai de 10 de junho até o ano que vem. Isso. Tá, um ano. Geralmente um ano. Ou seja, ano passado, a gente começou a entrada de Gêmeos. Isso, Júpiter em Gêmeos. E agora ele está indo embora. Então, o que aconteceu com esse Júpiter em Gêmeos? A gente reflete sobre isso e agora vê os próximos 12 meses de Júpiter em Câncer. Então, vamos aproveitar aí a temporada. Que Júpiter em Câncer é bom para quê? Câncer não é aquele signo maternal, de proteção, de segurança da mãe. Todas as questões relacionadas a isso, elas vão estar potencializadas. Você lembra em Gêmeos agora, o que potencializou nessa época de Júpiter? A comunicação, né, das pessoas. A gente viu muita gente investindo em redes sociais, né, nesse período. Sim, inteligência artificial. As IAs, né? Nossa, as IAs tiveram um salto. Falamos bastante de IA aqui, né? Falamos muito sobre isso aqui no programa. Não foi à toa que eu também lancei produtos de astrologia e inteligência artificial. Sim. Porque eu estava aproveitando este Júpiter, que também estava na minha área da criatividade. Então, eu tive criatividade para lançar esse produto, para ajudar vocês a fazerem um mapa astral com inteligência artificial, aproveitando a energia de Júpiter. Se eu falo para as pessoas usarem a astrologia na vida delas, eu tenho que ser um exemplo de uso também na minha vida. Exatamente. E agora, em Câncer, eu tenho 3 palavras importantes: nutrir, proteger e expandir. Ou seja, se eu vou nutrir o quê? A minha base emocional. Como é que está a questão da família, o entendimento que eu tenho da minha mãe, a minha criança interior, se ela está bem acolhida. Proteger. O que eu vou proteger? Proteger a minha família, proteger os meus laços familiares, a minha história, a minha ancestralidade. Expandir o quê? O que foi plantado, o que foi cuidado. Ou seja, também tem muita questão de você observar quem que precisa ser cuidado. Não são só as crianças, às vezes também são os idosos. Então, mostra muito também, às vezes, assim, a parte final da vida. Como que você está fazendo com que o final da vida daquela pessoa, da sua família, será que você pode melhorar isso de alguma forma, com afeto, com algum cuidado extra, com alguma coisa a mais? E também o que acontece? Sabe aquela comida de vó? O bolinho de chuva. Ah, que delícia. À tarde, naquele dia que está começando a ficar meio friozinho? Sim. Então, todo esse sentimento, esse acolhimento é muito interessante. Então, por exemplo, você que trabalha com comida, se você fizer alguma coisa que lembra a infância. Isso, a infância, você comer a comidinha da vovó, um babadinho, às vezes você entrega o seu produto de uma forma que você fala, nossa, parece coisa de quando eu era pequeno. Isso conecta muito mais e traz uma segurança afetiva. Então, recorrer a essa memória emocional das pessoas é uma coisa que nós poderíamos buscar, independente da nossa atividade profissional, nessa temporada, que vai ser bacana, né? Quem trabalha com perfume, quem trabalha com comida, quem trabalha, sei lá, ilustração, criatividade, mas buscar de algum modo tocar na memória emocional das pessoas. Eu já falo para você o seguinte, minha primeira aula de astrologia na faculdade, ela teve a ver com... Astrologia na faculdade?
arquitetura na faculdade. Minha primeira aula de arquitetura na faculdade, eu li um texto, a poética do livro A Poética do Espaço, de Gaston Bachelard, uma coisa assim, e ele fala do porão, o sótão, o sentido da cabana. Eu li esse texto em 2001 e ele me impactou tanto que foi um dos textos que eu guardei, que ele fala do aconchego. O arquiteto, ele tem que pensar no aconchego. Como é que era aquele seu espaço de proteção, o seu cantinho de proteção de quando você era criança? Aí você pensa, eu tinha um lugar que era embaixo da escada, que eu gostava de ficar, um lugar perto de onde ficava o meu cachorro, ou então o cantinho do meu quarto. E aí você tem que, hoje, reproduzir este acolhimento. Ele fala do sótão, que são os nossos projetos futuros, e do porão, que são as nossas questões interiores. E aí você vê o seguinte, o arquiteto, ele tem que fazer o quê? Ele tem que proteger. A função primordial é proteger e depois ser funcional com as atividades do ser humano. Isso é o conceito básico de arquitetura. E aí você tem que ver o seguinte, se você vai criar um espaço que seja funcional, será que você não pode colocar um pouco de aconchego? Ou então na sua casa, coloca aquela cortina que não é tão reta assim, que tem um pouco mais de babados, tem um pouco mais de ondulações, um voal, uma almofada mais aconchegante, não aquelas almofadas duras assim que você encosta, enfim, vai colocando algumas coisas na casa de forma que seja assim mais leve, mais fluido, mais aconchegante. Se eu fosse dizer uma roupa, seria a roupa que o pessoal do marketing digital usa, conhece? Não. A camiseta preta, a calça preta ou calça jeans e o tênis branco. O pessoal gosta de ficar confortável, eles não usam alfaiataria e tal. Então, essa seria, digamos assim, a roupa nesse estigma todo que eu estou falando de Júpiter em Câncer. Agora, naturalmente, Júpiter está ingressando no signo de Câncer, traz para todos nós, né, essa conexão com a nossa memória afetiva, a gente querer comer coisas gostosas e que remetam também à infância e épocas da nossa vida, porque Câncer tem a ver com alimentação. Acho que a gente precisa tomar cuidado para não engordar também nesse período, porque Júpiter, né, é o astro que expande, então também pode fazer a gente crescer aí essa parte de gordura, né? Se eu te falar cuidado, que eu tive que, da outra vez, como eu estava correndo, eu consegui me cuidar com isso. Mas eu já vi diversos aspectos em mapas astrais em que o Júpiter está lá em Câncer, de crescimento de peso, de obesidade. E a obesidade do Júpiter em Câncer é diferente do aumento de peso do Júpiter em Touro. Touro, ele gosta de saborear a comida, de coisas gostosas. Então é lógico, você vai comer bem, você vai exagerar e você vai pegar uma colher a mais, um pouco mais de carboidrato à noite quando não deveria. Esse seria o aspecto de Touro. Em Câncer, é aquela coisa assim, eu tenho falta da minha mãe interna, do meu inconsciente, e eu acabo descontando na comida. Então, assim como é bom para você dar esse acolhimento, se você está com problemas emocionais e não resolve tratar isso, você pode acabar descontando na comida. Tá. Então vamos nos policiar. Agora, como Júpiter está ingressando em Câncer, afeta também o signo de Câncer, né? O que vai trazer diretamente para cancerianos? Sempre que o Júpiter está num signo, ele está expandindo as questões daquele signo. Você pode engordar? Claro que você pode engordar, se você não aproveitar a energia, porque ele está trazendo uma energia. Se você usar essa energia para você ficar sentado assistindo série a madrugada inteira, é claro que você não vai ter nenhum benefício, porque o Júpiter, ele traz um benefício para você, mas você que tem que correr atrás para buscar. Você já ouviu falar que cavalo não bebe água? Eu não consigo fazer um cavalo beber água? Não. O que acontece? Você consegue fazer um cavalo chegar até aonde tem a água, mas você não consegue fazer ele beber água. Então, se ele não quer beber água... Ele não vai beber. Ele não vai beber. Júpiter é da mesma forma. Se você não quiser pegar aquela oportunidade, aquele benefício que ele está trazendo, é como o cavalo que não bebe água. Mas aí eu vou ficar com sede. Mas aí é sua escolha.
Aí é uma questão sua que você optou por isso. Então, a gente tem que ficar bem atento para essas oportunidades e falar, opa, vou pegar agora que é minha. Tá. Então, fiquemos atentos para as oportunidades. Vai trazer expansão para o signo de Câncer. Agora, Júpiter também rege Sagitário. Sim. E para Sagitário, o que traz esse movimento? Aí eu vou falar nos signos. Vai falar para cada signo? Vou falar para cada signo. Tá. Só que também tem uma área que vai crescer. Mercado imobiliário residencial. Ele não rege as habitações? Rege, Câncer rege, né? As casas, as moradias. E eu posso dizer o seguinte, naquela época eu trabalhava com mercado imobiliário. Em 2014, no final de 2014, que a gente teve a eleição da Dilma. Depois da eleição da Dilma, que a gente teve uma quebra do mercado imobiliário. Mas em 2013, eu trabalhava com estudos de mercado imobiliário, teve um crescimento, muita gente estava começando a fazer aqueles dormitórios, né, que não tinha, e o que mais cresceu não foi São Paulo, não, foi Goiânia, foi Cuiabá, Belo Horizonte também cresceu muito, habitações menores, Curitiba e algumas cidades pontuais no Nordeste, acho que Salvador, João Pessoa, tal, e isso a gente pode ver agora. A gente tem visto, por exemplo, aqui em São Paulo, uma oferta muito grande de alto padrão. De não aquele altíssimo padrão, alto padrão mesmo, tal. E o pessoal não tá absorvendo muito esse mercado. Só que se você for para o popular, meu filho... Aí tem. Aí você bota um segurança na entrada do estande de vendas, porque vai ter gente querendo quebrar a porta lá para poder entrar. Então vai ser um período bom para compra e venda de imóveis. Não vou dizer que vai ser aquela expansão absurda que teve em 2013. Até porque os tempos são outros. Exatamente. E a gente já está com uma oferta no mercado muito grande, isso muda tudo. Também em relação a outras questões como impostos, a capacidade de renda do brasileiro. Aí a gente tem outras coisas que não envolvem o Júpiter. Mas a gente vai ver um potencial de Júpiter. Então, se você está com a sua carta de crédito em dia, está com aquele dinheirinho sobrando para qualquer emergência, e você está querendo realizar o sonho da casa própria, talvez seja para você. Então, você tem um ano para isso, hein? O Júpiter ingressa em Câncer agora, né, em junho, mas você tem um aninho aí, que é o tempo que ele vai estar em Câncer, te trazendo favorecimento. Agora, nós vamos falar com signos? Vamos falar dos signos. Todos eles? Sim, na verdade, eu sugiro que você veja qual é o teu ascendente. Então, você observe em relação ao teu ascendente. Por quê? Porque é a casa que ele vai passar. Na casa 1. Então, por exemplo, você tem um ascendente em Câncer, ele vai estar na sua casa 1 e ele vai potencializar aquilo. Então, se você sabe o teu ascendente, é bom isso. Se você não sabe, aí depois é melhor entrar em contato comigo, ver o tutorial. E eu também estou planejando fazer um workshop sobre ascendente, sobre o Júpiter, e aí você vai aprender como saber isso e entender qual que vai ser a oportunidade da sua vida. Tá. Então, nesse momento, a gente presta atenção no que você vai falar no signo que é o nosso ascendente. Isso. Perfeito. Nós vamos por ordem? Vamos começar por Câncer? Pode ser, vamos lá. Então, Câncer ele tá com... se você tem um ascendente em Câncer, você tá com ele na sua casa 1, que fala do seu corpo físico, que fala do seu eu, da sua personalidade. Aí, imagina você ter aquela rotina de autocuidado, de você fazer banhos, de você dar aquela relaxada, você trazer para você uma confiança emocional. O que você vai fazer em relação a você, no seu autocuidado, para você se sentir mais fortalecida emocionalmente. E também é bom para você revisitar a sua família, mas não assim, vou fazer um almoço em família, não. Mas dentro de você, como que está a sua mãe interna, o seu pai interno, tudo isso. E também tomar cuidado para não exagerar na comida. Então, dado o recado para quem tem ascendente em Câncer. Para qual vamos agora? Vamos para Gêmeos, vamos fazer ao contrário? Vamos. Gêmeos é o meu, ascendente em Gêmeos. Ascendente em Gêmeos. Então, vou prestar atenção.
É bom para olhar os recursos, oportunidades com dinheiro, oportunidades de ganhar dinheiro. Então, se você está com um imóvel prestes a ser vendido, é bom. Dinheiro, você também pode usar esse dinheiro para você ter esse autocuidado de câncer. Ou seja, você pode cuidar disso para fazer uma terapia, uma constelação, mas também para você cuidar da casa. Eu vou cuidar disso da casa, eu vou me sentir mais protegido emocionalmente, e também para você comprar e vender imóveis, e você vai investir nessa área do mercado imobiliário. E fica atento que sempre aparece um dinheirinho, quem sabe jogar uns R$ 5 na loteria aí, pode ser, quem sabe, que apareça uma oportunidade aí para você. Então fiquemos de olho aí. Bom, vamos falar agora com o ascendente em Touro. Touro é bom para pensar na comunicação, mas aquela comunicação com carinho, cuidadosa. Como é que eu vou falar com as pessoas? Talvez você se importe mais com seus vizinhos, você tenha um contato melhor. Que tal fazer uma festa junina no condomínio? Sabe? Todo mundo junto, parar de fazer aquela briga por causa de vaga de garagem e ficar todo mundo junto. Ou então também um contato maior com seus irmãos. E você vê o seguinte, o que você vai aprender? Talvez eu queira aprender um curso rápido sobre artesanato, sobre qualquer coisa que faça o seguinte, eu estou cuidando de mim. Aí é interessante. Autocuidado. Talvez até os banhos de ervas, que tanto você divulga, é interessante para a pessoa usar esses banhos, porque eles não deixam de ser um autocuidado maravilhoso, né? Com certeza. Agora vamos saber do ascendente em Áries. Áries é o seguinte, o Júpiter vai estar na casinha da família, na casa da casa. Ou seja, se você está com o Júpiter na casa do lar, é o momento de você mudar de casa, de você reformar, pintar a parede do seu quarto, melhorar o ambiente. Às vezes você troca um móvel, alguma coisa assim, mas também para você conversar sobre ancestralidade, sobre a família, quem eu era, quem eu sou. Mãe, como é que era tal coisa? Conta essa história aqui. É interessante esse momento, assim. Perfeito. E o ascendente em Peixes? Vamos saber. Bom, para Peixes vai ser fácil, porque ele já tem uma criatividade natural. E aí, para ele ficar tendo mais criatividade, artesanato, culinária, é muito interessante fazer esse tipo de coisa. Pense no seu lazer. Muitas vezes eu já fiz uma mapa astral com a pessoa que eu falava o seguinte, olha, se você não cuidar do seu lazer, não vai adiantar nada você se matar de trabalhar na sua empresa. A pessoa fez o quê? Não cuidou do lazer e a empresa continua com os mesmos problemas de sempre. Então, você tem que pensar no seu lazer, porque isso traz aquela criatividade e muitas ideias para você explorar em outras áreas do mapa astral. E também com crianças. Hora de fazer brincadeiras com as crianças, bazar comunitário, atividade com as crianças e, principalmente, atividades que deixam as crianças seguras para elas se desenvolverem. Aí, é fácil conseguir isso daí. Ascendente em Aquário. Ascendente em Aquário é o meu. É o seu? É o meu. E aí? Então, vamos cuidar da saúde, vamos cuidar da rotina, não vamos tomar refrigerante, vamos fazer plano de nutricionista, eu vou cuidar da alimentação aqui, vou tomar shake aqui, vou fazer um check-up, vou fazer exames para ver se está tudo certo, terapia, acupuntura, academia. Vai na academia 3 vezes na semana, pelo menos, né? Tá, ok. E como que vai ser para quem tem ascendente em Capricórnio? Capricórnio é o oposto de Câncer. Então, também você pode ver que ele, assim como esse Júpiter vai estar forte para Câncer, por oposição, vai estar forte para o Capricórnio. Câncer, ele pensa na saúde emocional, Capricórnio pensa na saúde material. Aí você tem um parceiro de negócios, um sócio, ou então seu marido, que tal você cuidar dele? Fazer um pacto de cuidados. O que eu vou fazer para você? O que você vai fazer para mim? Como que nós vamos nos ajudar? Como que nós vamos revisar os objetivos que nós temos em comum, avaliar oportunidades. E também, se você está procurando algum sócio, algum parceiro para fazer alguma coisa, pense o seguinte, nesse último ano que você circulou em vários lugares por aí, quem que pode ser aquela pessoa que vai dar um up
na sua vida e vocês podem realizar alguma coisa juntos. É algo para se ver. Ok. Para você que chegou agora, estamos falando sobre o que a temporada de Júpiter em Câncer vai trazer para cada um, tá? Analisando de acordo com o ascendente. Agora vamos falar com quem tem ascendente em Sagitário. Sagitário é um momento de transformações financeiras e transformações e de olhar as finanças que você tem com o outro, seja o outro seu marido, seja o outro seu sócio. Ou seja, será que você tem que negociar alguma coisa, trocar, por exemplo, eu vou trocar moradia por serviço. Então, você vai fazer algum tipo de troca para você ter algum benefício. E cuidar do que você está produzindo com a outra pessoa. Então, você tem uma empresa junto, o que vocês estão realizando juntos? Isso daí está servindo? Eu estou servindo a humanidade com aquilo que eu faço? Responda essa questão. E também, como é a casa da astrologia, do esoterismo e de um monte de outras questões, você naturalmente vai se interessar mais por esses assuntos. E aí, tanto é que eu estou falando com pessoas que estão interessadas por astrologia, que estão exatamente nesse momento astrológico. E para quem tem ascendente em Escorpião? Escorpião, momento de você fazer um retiro caseiro. Vai ler, vai pesquisar sobre a sua família, entender como que é a sua dinâmica familiar. Por exemplo, eu tenho pai que nasceu em Portugal. Então, eu procuraria entender mais sobre a cultura portuguesa, o que é interessante para mim, o que faz sentido. Talvez até aprender a fazer o bacalhau com a minha tia, pode ser interessante também. E bom fazer uma constelação familiar também, para você integrar todo mundo bem na sua vida. Quem sabe até visitar Portugal. Boa ideia. Boa ideia. Ascendente em Libra. Ascendente em Libra, momento de acolhimento corporativo. Você viu que agora saiu a NR1, que você tem que ter cuidado mental nas empresas? Vi e achei ótimo. Isso daí é muito o que está acontecendo. Se você tem um ascendente em Libra, observe isso na sua empresa, observe a inteligência emocional que você vai coloca essas características, tenta mudar esse ambiente empresarial. Claro que vão aparecer muitas oportunidades profissionais para você, e é o momento de você cuidar disso. Inclusive, por exemplo, se é uma pessoa que quer empreender e ela trabalha com comida ou com cuidado de idosos, ela pode potencializar o trabalho dela com esse Júpiter que está acontecendo. Então, as empresas que trabalham com esses aspectos, elas podem ser um pouco mais ousadas e também implementar essa NR1. Ótimo. Ascendente em Virgem. Ascendente em Virgem, já que ele vai organizar tudo, então ele organiza o Clube das Mães, o Clube das Vovós online, trocas de afetivas. Sabe aquele grupo de idosas que faz ginástica toda terça e quinta-feira juntas? Então, além de vocês fazerem isso, organizem outros encontros, outros momentos, que é interessante para um acolher o outro, ajudar, trocar experiências, afetos, ver o que um pode ajudar o outro. Por exemplo, tem sabe essas tampinhas aqui? Existe uma ONG chamada Tampinhas que Curam. E geralmente eles fazem mutirões em que o pessoal organiza as cores das tampinhas para vender e ajudar as crianças que estão com doenças. E aí você pode, isso seria um excelente exemplo, você organizar um grupo para separar essas tampinhas e ajudar as crianças que estão doentes. Perfeito. E por fim, ascendente em Leão. Olha, é ótimo para os leoninos, né? E para eles não é muito difícil isso. Imagine a sua espiritualidade e o seu subconsciente. É essa área que vai estar lá. Bom também para você aprender alguma coisa em relação a terapias, a buscar fazer terapias, mas seria bom se um dia por mês você fizesse um isolamento. Olha, eu não estou para ninguém, deixa as crianças na casa da avó, manda o marido e conversar com os amigos, e você fica isolado em casa, meditando, lendo, escrevendo sobre a vida e depois dormindo, não fazendo nada. Olha, a melhor coisa, esse momento consigo mesmo para você aproveitar. E os leoninos, eles conseguem fazer isso, né?
Ok, então dicas aí, gente, para esse período de Júpiter em Câncer, né? Que vai começar mês que vem, relembrando aqui, dia 10 de junho, 10 de junho. e vai até o outro ano. Até o outro ano, exatamente. Então, vamos aí, né, aproveitar as oportunidades, principalmente, né, ligado a casa, imóvel, moradia, né, tende a estar um pouco melhor, né? Sim. E vamos cuidar para não engordar. Cláudia, a próxima vez que você vier, você vai falar sobre o Dia dos Namorados também, né? Sim, inclusive já estou me comprometendo a trazer meu marido aqui, embora ele não goste muito dessas coisas. Vai vir a força. Vai vir à força. Agora, conta pra gente uma outra coisa. Como que a astrologia pode ajudar as pessoas na tomada de decisão? É o seguinte, você tem o seu mapa astral e você precisa usar ele, e você vai usar ele, você sabendo ou não. Tem gente que às vezes fala, eu não acredito em astrologia. Ok, mas o fato é, quando você nasceu, tirou uma foto do céu e aquilo ficou gravado. Se você vai acreditar no que aqueles planetas que estão lá, que estão rodando ou não, os planetas não estão interessados se você acredita ou não. Eles vão continuar lá fazendo a função Eles vão deles. continuar rodando, não estão preocupados com 8 bilhões de pessoas e tá tudo certo, vida que segue. Agora, se que nem eu, que aproveitei uma negociação de mudança de casa e eu consegui negociar 10 a 12 mil reais a mais para mim, se eu aproveitei um momento de criatividade e de Júpiter para fazer um produto de inteligência artificial, se agora eu vou aproveitar para cuidar do meu corpo, por que todo mundo não pode fazer isso? Uhum. Não precisa estudar 15 anos de astrologia para fazer isso. Você consegue fazer isso entendendo algumas coisas. E é exatamente isso que o mapa astral faz. Hoje, eu vou fazer uma aula inaugural do mapa das decisões. O que é essa aula inaugural? Eu vou falar sobre a sua necessidade de alma. Esse mapa das decisões é uma jornada dos planetas que você vai entendendo cada planeta e como que você vai tomar uma decisão na vida em relação a cada planeta. Ou seja, você quer fazer uma promoção, você quer buscar uma promoção na sua empresa, ou quer mudar de carreira, ou não está conseguindo cliente. O que está acontecendo? O que eu posso fazer? Se você olhar a sua alma, se você olhar o seu mapa astral, você vai entender o que está acontecendo. Uhum. Às vezes você está na área certa, mas fazendo a coisa errada. Por exemplo, eu tenho uma parte de comunicação muito boa. Eu comecei minha vida de arquiteta escrevendo laudo de avaliação. Uhum. Eu combino com isso? Não. Depois de 3 meses, eles me mandaram para o comercial, porque eu tenho aspectos fortes em relação à comunicação. Agora, imagine que você não sabe e você fica batendo a cabeça o tempo todo em relação a isso. Perdendo energia e tempo, né? Exatamente. E isso tem um nome, chamado Ananke. Já ouviu falar? Não. Ananke é uma deusa grega dos primórdios, assim, antes da mãe Gaia. Uhum. E ela fala da necessidade da alma. Mas é a necessidade do planeta, do cosmos. Ou seja, assim como criou-se um planeta, que é o planeta que nós estamos, para termos a necessidade de conviver, ela mostra na cara da gente o que a gente precisa fazer. Então, muitas vezes, a gente tem um aspecto tenso e a gente não sabe para quê, mas é para evoluir a nossa alma naquele sentido. É para a gente usar aquela experiência dificultosa, que a gente não consegue entender, para cumprir um objetivo. Uhum. Perfeito. Então é hoje à noite? Hoje à noite, às 20 horas, vai ser no YouTube que eu vou fazer essa aula. Quem quiser participar, pode entrar em contato. Aí eu ainda não fiz o link. Pelo Instagram, né? Só ficar de olho no seu Insta que você vai... Eu vou colocar o link no Instagram, porque ainda não fiz esse link, para você poder participar. E ela não vai ficar gravada. Ela vai ser uma aula, que é a aula inaugural desta jornada do mapa das decisões que eu estou fazendo. Então, se você quer adquirir esse mapa das decisões, dá para fazer até hoje às 23h59. Perfeito. Gente, para saber mais, lá no Instagram, @CláudiaBocchilli, tá aparecendo na tela. Para quem está ouvindo pelo rádio, Bocchilli, B de bola, O, C de casa novamente,
H-I-L de laranja e de escola. Boquille, tá? O WhatsApp para você pegar tudo com a Cláudia, as informações, é o código 11, número 930410372. Então, repetindo, 11 9 30 41 0372. Obrigado pela vinda e pelo papo, viu? Obrigada. Adorei. Próxima vinda, Dia dos Namorados. Sim. A gente vai falar. E a gente também entender que até fica uma dica em relação a esse ananquê, que essa necessidade da alma é: se você tem problemas com o seu marido, observa o que você pode aprender com aquela briga padrão que vocês sempre têm. Ele faz uma coisa, você tem uma reação, ele faz outra e vocês ficam chateados. É sempre aquela necessidade de vocês terem a briga daquele jeito. Não. Eu posso evoluir de que forma? De que forma que eu posso mudar a minha reação para que no próximo programa você veja o seguinte: eu já melhorei tal coisa na vida e eu vou passar um Dia dos Namorados muito melhor. Boa! Pessoal, quero agradecer muito sua companhia. Te lembrar que os vídeos do nosso programa são todos publicados no canal no YouTube da Astral TV, que é o Astral TV Oficial. Inscreva-se lá, ativa o sininho para você receber as notificações, tá? Me siga também no Instagram, @EduScarfon, tem horóscopo da semana publicado lá para quem perdeu ontem no programa. Eu vou ficando por aqui, agradeço você pela companhia, obrigado pelo carinho. Cláudia, obrigado pela companhia Muito também, obrigada. né? Logo mais estamos juntos novamente. Que você tenha um excelente dia, pessoal. Eu volto amanhã às 10h30 da manhã, ao vivo. Bênçãos brilhantes e até lá. Tchau, tchau.